Graça e paz da parte do nosso Deus. Prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Nós estamos e somos felizes porque o nosso Deus, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Deus não perdeu o trono. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu a soberania. Ele continua sendo o Ser Supremo. E nós devemos e podemos confiar nele em todos os momentos, em toda e qualquer situação. E nós estamos ainda aqui já há quase 3 meses, transmitindo nossos cultos, transmitindo nossas programações pela internet, graças a Deus por esta oportunidade de transmitirmos nossos cultos pela internet. Então nós vamos aproveitar e continuar aproveitando. Sabemos que as igrejas estão aos poucos voltando às suas programações presenciais, onde pessoas do grupo de risco não podem participar, todos de máscara, os que podem participar, tomando as medidas necessárias de digamos assim, precaução, segurança, e nós já começamos então a avaliar a nossa volta. Não sabemos ainda quando será, mas nós já estamos pensando em voltar. Não sabemos ainda, e você ore, vamos continuar orando. E o nosso objetivo é que quando nós voltarmos os nossos cultos presenciais, nós queremos continuar com as nossas transmissões online. É um novo tempo. Alguém até já escreveu aqui, um novo tempo, né? Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Claro que aqueles que não estão no grupo de risco vão voltar a congregar, vão voltar a participar das reuniões presenciais na igreja do Senhor. Mas nós estaremos daqui a pouco, daqui a alguns dias, né? Vamos orar nesse aspecto aí. Eu quero hoje falar sobre um assunto que tem a ver com o tempo que nós estamos passando também. Baseado em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos capítulo 4, versículos 12 a 19, abra sua Bíblia nesse texto, por favor. Carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 4, versículos 12 a 19, é um texto já bem conhecido, um texto que você com certeza já leu, já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, mas nós vamos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. Tema, atenção para o tema, tome nota, como lidar com o sofrimento. Baseado em 1 de Pedro 4, 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outras. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem muito a nos ensinar nesta noite para fortalecer, então, assim, a nossa fé. Como lidar com o sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é uma ação, um efeito de sofrer espiritualmente, fisicamente ou psicologicamente, sofrer em alguma área da vida. E a origem do sofrimento, nós podemos lembrar lá da queda de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus
Eles, na verdade, desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, e então o sofrimento entrou no mundo pelo pecado, através da vida do pecado de Adão e Eva. E hoje a natureza sofre por causa do pecado, e os seres humanos, inclusive os cristãos, sofrem por causa do pecado também. Quem sofre? Todos. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos sofrer. Não existe dizer que nós estamos isentos do sofrimento. Sofre o pobre, sofre o rico, sofre o novo, sofre o velho, sofre o crente. E enquanto nós estamos aqui no Brasil, em um país tão tranquilo, um país onde há paz e segurança para os cristãos adorarem a Deus, nós lembramos de muitos cristãos, muitos irmãos nossos, em tantos lugares deste mundo, que estão sofrendo perseguições e estão sendo privados de congregar, não por conta da epidemia ou da pandemia, mas por conta simplesmente da sua fé de serem crentes. Quais os tipos de sofrimento? O sofrimento, ele é variado e pode ser de caráter espiritual, ou uma tentação, um problema espiritual, um pecado que está afetando a vida da pessoa. Então, o sofrimento pode ser de natureza espiritual, pode ser também de natureza física, um problema de saúde físico que está afetando a vida da pessoa, mas também o sofrimento pode ser um problema psicológico. Portanto, o sofrimento é de natureza espiritual, uma tentação, um pecado, pode ser físico, na carne, pode ser psicológico, na mente, um problema mental que está fazendo a pessoa sofrer os mais diversos males. E Deus, Ele não nos poupa do sofrimento. Nós sofremos o tempo inteiro, e enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos sofrer. Quando eu falo que Deus não nos poupa do sofrimento, é porque nós observamos na Bíblia, na palavra de Deus, o tempo inteiro o servo de Deus sofrendo, as pessoas sofrendo. Mas o que faz a diferença na vida daqueles que têm Deus, daqueles que servem a Deus, é que mesmo Deus não poupando do sofrimento, Deus acompanha a pessoa, Deus cuida da pessoa, Deus soluciona os problemas, Deus dá a fé, Deus fortalece a fé, Deus ajuda na caminhada, e Deus, sim, claro, Ele livra de vários e vários sofrimentos. Ele permite alguns, nos ajuda a vencer, mas Ele vai estar conosco o tempo inteiro. Como lidar com o sofrimento? Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, nós queremos então, meus queridos irmãos, aprender algumas lições. O que eu e você, o que nós como crentes, como servos de Deus, podemos fazer a respeito do sofrimento? Primeiro, nós devemos reconhecer o propósito do sofrimento. Bíblia aberta, por favor, nesse texto que nós acabamos de ler, no texto de 1 de Pedro 4, de 12 a 19. Vamos acompanhar? A primeira lição é que nós devemos reconhecer o propósito do sofrimento. Olha o versículo 12 do texto de 1 de Pedro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento, ele tem um propósito. Quando Deus permite o sofrimento, ele tem um propósito em mente. Ele permitiu e permite o sofrimento para nos provar e não para nos destruir. O crente precisa, então, entender que o sofrimento, quando Deus permite que ele aconteça na vida, é para provar e não para destruir. A exemplo de Jó. Quando Satanás chega para Jó e diz, olha, o teu servo está aí, e aí se o Senhor não der mais os bens para ele, ele vai blasfemar contra Deus. E aí então Deus autoriza Satanás a tocar em Jó, a fazer Jó sofrer, mas para provar Jó. Para provar, há tanto que Jó era um homem que era sacerdote. No capítulo 1, versículo 5, você vê que Jó era um sacerdote de Deus, era um homem de Deus. E lá no final do texto, no capítulo 42, versículo 5, quando ele sofre os mais diversos males, as tentações, as perseguições, ele perde a saúde, perde os filhos, perde os bens materiais, ele olha para Deus e diz, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi provado, ele passou na prova do sofrimento, se tornou um crente melhor e mais santo no Senhor e venceu.
A exemplo também do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, que sofria. Este espinho na carne o trazia muitos sofrimentos. E ele ora a primeira vez, ora a segunda vez, a terceira vez, e o Senhor não tira aquele sofrimento da vida dele. Que o sofrimento, segundo alguns, poderia ser um problema de vista. Apesar de tantas teorias, mas a mais aceita é que o sofrimento de Paulo era um problema de vista. Ele tinha dificuldade de ver e de enxergar. E o Senhor, quando ele ora pela terceira vez, o Senhor diz: a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse sofrimento. Você vai continuar sendo provado. E aí, a minha graça te basta. Eu estou contigo, eu vou te acompanhar e eu não te abandonei. Esse texto, o versículo 12, que você está acompanhando comigo agora, fala em um fogo ardente, quando diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Fogo ardente é o fogo da fornalha. E este local aqui, o fogo ardente, o fogo da fornalha, o apóstolo Pedro está trazendo uma figura daquele local que era usado para purificar o ouro, purificar a prata, onde eles pegavam o ouro, pegavam a prata cheia de impureza e colocavam em um recipiente tão quente, tão quente que as impurezas eram tiradas daquela prata ou daquele ouro. E aí o Salmo de número 66, versículo 10, diz: pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes como se afina a prata. Ou seja, assim como a prata, o ouro, era colocado naquele local bem quente para passar pelo processo de purificação, de prova, e ser apurado. O profeta, ou melhor, o salmista Davi, no Salmo 66, ele vai dizer que Deus faz a mesma coisa. E voltando aqui no texto, no versículo 10, nós encontramos que o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, que Deus permite o sofrimento, que Deus nos coloca no sofrimento com o propósito de nos provar, de nos apurar. Sendo assim, no nosso dia a dia, o nosso dia a dia é de intensas lutas e dificuldades e sofrimentos. Lutas contra o pecado, tentações e ataques de Satanás o tempo inteiro. E isto pode nos trazer sofrimento na nossa carne. Nós temos problemas físicos, doenças, enfermidades o tempo inteiro. Nós temos lutas psicológicas que vêm através de muitas preocupações, problemas mentais que nós temos, como depressão, como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, esquizofrenia e tantos males que podem nos trazer muitas preocupações. O sofrimento, quando Deus permite, ele tem este propósito, de nos aperfeiçoar. Basta nós vermos um detalhe bem interessante. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em imensa dificuldade, nós oramos mais. Nós oramos mais. Nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos clamar mais ao Senhor, nós vamos estar assim, mais na presença do Senhor, mais em contato com Deus, mais em comunhão com o Senhor. Nós vamos fazer isso. Então o sofrimento tem um propósito que é para nos provar. Voltando a algumas páginas da Bíblia, no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós encontramos o próprio apóstolo Pedro ainda falando sobre o sofrimento. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou seja, fé apurada como ouro, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, então, quando Deus permite que ele venha sobre as nossas vidas, é para nos provar, para nos fortalecer, para fazer-nos buscar mais a Ele. E alguém, uma certa vez, até falou para mim: se a vida fosse totalmente um mar de rosas, não teria nem graça. Então, vem as lutas, vem as dificuldades, e essas lutas têm o propósito de nos aproximar mais de Deus, de nos provar, de nos fazer vencer a prova e nos fazer aproximar mais do Senhor. Primeira lição, então, é: o sofrimento, ele vem exatamente para nos provar. Ele tem esse propósito. Segunda lição, acompanhe comigo, nós encontramos no versículo 12. Verso 12, nós encontramos assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhar o sofrimento.
Segunda, como lidar com o sofrimento, não estranhar o sofrimento. Nós vivemos num tempo difícil, num tempo totalmente difícil, onde a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é lida em muitos ciclos cristãos e evangélicos. E ela não é seguida, não é obedecida, não é crida em muitos ciclos evangélicos. Nós encontramos na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, em muitos ciclos evangélicos, comunidades cristãs dizendo que se o crente sofre é porque ele não tem fé. Se o crente sofre, é porque ele está em pecado. Se o crente sofre, é porque ele não creu no Senhor como deveria crer. E se o crente está sofrendo, é porque ele não tem fé. E blá, 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 blá. Tantas coisas que são citadas por aí em tantos meios evangélicos. Mas olha só, a Bíblia diz o contrário. O crente sofre sim, e não deve estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a fé cristã. Quando Deus permitir que o sofrimento venha sobre as nossas vidas, nós não devemos estranhar dizendo, eu sou crente, eu sou santo demais, eu não vou sofrer. Ora, vivendo num mundo pecador como este, vivendo num mundo cheio de males como este, num mundo tão mau como este, como a palavra de Deus diz, que o mundo inteiro jaz, está dominado pelo maligno, nós sabemos que nós vamos sofrer, infelizmente nós vamos sofrer. Apenas no céu não será lugar de sofrimento, mas enquanto estivermos aqui nós vamos sofrer. O crente sofre sim, não deve estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. O crente precisa entender que ele sofrerá enquanto viver neste mundo. Basta olhar o exemplo de Jesus. Jesus Cristo sofreu. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que Jesus sofreu amargamente. E tantos outros textos da Bíblia. Ele sofreu a ponto de ser cravado numa cruz para nos salvar. E o próprio Jesus, lá em João 16:33, ele diz que no mundo nós passaremos por aflições, por problemas, por lutas, por dificuldades, mas nós devemos ter bom ânimo que nós vamos vencer. Se você observar também os heróis da galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que os homens que mais tiveram fé no mundo, os homens que mais tiveram fé, que mais foram próximos de Deus, que eram mais santos, que viviam mais em comunhão com Deus, eles sofreram e muitos pagaram e perderam a sua própria vida. Eles sofreram neste mundo. E aí, quando nós estudamos também a história no século I, no século II e no século III, nós vemos os cristãos sofrendo amargamente, sendo levados para o Coliseu romano, eles sendo levados para ser comidos pelas feras, eles sendo perseguidos, tendo seus bens saqueados. E aí, no versículo 12, o profeta, ou melhor, o apóstolo Pedro vai dizer que nós não devemos estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a fé cristã, com o cristianismo, com o servo de Deus. Vários servos de Deus do passado sofreram. Nós também sofremos. E eu até gostaria de dizer uma coisa. Nós somos a geração de cristãos que menos sofre. Pelo menos no Brasil. Eu sei que tem alguns cristãos nesse momento em tantas partes do mundo que estão sofrendo amargamente perseguições. Mas vai acontecer nos momentos finais, quando Cristo estiver perto de voltar, que vai acontecer grandes perseguições para abalar a fé de tanta gente, mas os verdadeiros cristãos continuarão fiéis ao Senhor. Terceira lição: devemos nos alegrar diante do sofrimento. Olha o versículo 13 e o versículo 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Como isto é estranho! O tema da ministração de hoje é como lidar com o sofrimento, e eu estou falando aqui com base na Bíblia, estou mostrando para vocês que nós devemos simplesmente nos alegrar diante do sofrimento. Que coisa, não é verdade? Que coisa, como isso é estranho, como é que eu e você, como é que nós, seres humanos mortais, podemos nos alegrar com a dor, com o sofrimento, com a luta, com as dificuldades, com as provações que aparecem diante de nós.
Mas vamos entender o que é esse se alegrar diante do sofrimento. Não é se alegrar com as dores em si, não é se alegrar com as lutas intensas e cruéis, não é se alegrar com as provações, com as dificuldades, com os problemas que nós enfrentamos nesta terra. Nós devemos olhar para o sofrimento na perspectiva da recompensa que nós um dia vamos ter quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, quando nós entrarmos no reino eterno do Senhor. As tribulações do mundo são leves e momentâneas comparadas com as consolações eternas. Quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrar diante do sofrimento, não é se alegrar por causa da dor, porque isso seria masoquismo. Não é se alegrar por conta daquele problema que está trazendo muita inquietação à vida, mas é se alegrar e dizer, Senhor, mesmo que eu sofra nesta terra, mesmo que eu esteja nessa situação tão desesperadora, mesmo que eu esteja nessa situação tão complicada, eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor voltará, e ele vai nos buscar, e ele vai me buscar, ele vai me levar para a glória, e ele vai dar um basta no meu sofrimento. E eu olho para o céu, para a volta do Senhor. É nesse sentido. Romanos capítulo 8, versículo 18, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo esta verdade. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É exatamente por isso que nós nos alegramos. Não no sofrimento em si, mas mesmo sofrendo, eu olho para o céu, eu olho para a glória, eu olho para Cristo, eu sei que um dia Ele vai me levar, sei que um dia Ele vai dar um basta nesse sofrimento e eu viverei eternamente com Ele. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus Cristo no Sermão do Monte também, nas bem-aventuranças, Ele diz assim, bem-aventurados, felizes vocês são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. E Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por vários sofrimentos ou provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Diante do sofrimento, se alegre. Diante do sofrimento, sorria. Diante do sofrimento, ore e clame a Deus. Diante do sofrimento, glorifique a Deus. Diante do sofrimento, você precisa buscar a Deus, estar mais em comunhão com o Senhor, sabendo que Ele pode lhe livrar daquele sofrimento, que Ele é todo poderoso para isso, mas se Ele não te livrar do sofrimento, como Ele não livrou Paulo, Ele diz, a minha graça te basta, eu vou contigo, eu estou contigo, e nós dois vamos estar juntos, até o dia que Ele nos levar para a glória. Se alegrar diante do sofrimento, conforme diz esse texto, é exatamente neste sentido. Nós precisamos olhar para o céu, para a glória, para o Senhor, e não apenas para a situação do momento. Se nós olharmos para o sofrimento, se nós olharmos para as nossas lutas, para as nossas dores, nós vamos desanimar. Olhe para o alvo. Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para o céu. Era assim que os cristãos da igreja primitiva viviam, olhando para o céu. Era assim, foi assim que os cristãos do passado viveram, olharam para o céu e olharam para Cristo, sofreram amargamente, muitos perderam a própria vida, mas eles não perderam a meta, eles não perderam a perspectiva, eles não tiraram o foco do olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alegre e glorifique a Deus quando estiver em sofrimento. Assim, você terá mais êxito, você terá mais vitória e você contará com a graça do Senhor. Quarta lição que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler, ou lemos no início. Versículos 14 a 16, devemos avaliar o sofrimento. Diz assim o texto de 1 de Pedro 4, 14 a 16.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer, sofra como cristão. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Nós observamos aqui nesse texto, meus queridos irmãos, que o sofrimento que tem um propósito, e o propósito de nos provar, de nos aproximar mais de Deus. Quando Deus permite que o sofrimento venha, é para nós entrarmos mais em comunhão com Ele, para nós orarmos mais, para nós estarmos mais com Ele, e nós sermos mais fortes da vida cristã. E também nós não devemos estranhar o sofrimento, como se o crente, o servo de Deus, não sofresse, e devemos ter prazer, nós devemos nos alegrar neste sofrimento, mas este sofrimento não é qualquer tipo de sofrimento. Não é o sofrimento por viver, por exemplo, uma vida desregrada de vícios, de confusões com pessoas, uma vida de desonestidade, não. Não é esse tipo de sofrimento, não, mas é sofrer pelo motivo certo, pela fé em Cristo. Ai, quando o apóstolo Pedro, ele usa a expressão aqui, olha só, acompanhe comigo. Não sofra como ladrão, como assassino, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outros. É porque não é esse sofrimento de viver uma vida de maus testemunhos. Deixa eu exemplificar. Alguém que é caloteiro, um crente, um servo de Deus, ele compra e não paga, ele acaba dando calote nas pessoas, aí ele acaba mentindo para justificar por que não pagou, por que não honrou o compromisso, ele não avaliou se tinha condições de comprar ou não, e acaba se metendo em confusões. Aí aparece o cobrador na casa dele e cobra a dívida, ele diz, depois eu pago, e vai só dando desculpas, inventando desculpas, e de repente aqueles que venderam a ele acabam indo na justiça. E eu já vi cenas como esta. Aí o crente vai dizer, olha, isso é perseguição, é porque eu sou crente. Olha, deveria criar vergonha na cara. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, não sofra como pessoas que se intrometem em negócio de outros, nem como ladrão, nem como assassino, nem como malfeitor. Ele só está te perseguindo, não é por causa da fé, mas está perseguindo por causa do calote, do crime que você cometeu. No ano passado, passou em vários canais de TV, um homem que supostamente era cristão, evangélico. E ele estava há muito tempo aposentado, um senhor aposentado, um senhor que tinha condições de pagar as contas de água e energia que chegavam na sua casa, e ele recebeu cobranças e não pagou. E chegou o pessoal da companhia energética, isso passou uma reportagem, está na internet para você ver, e veio então cortar a energia dele. E aquele senhor que se dizia evangélico, esbravejou, xingou, trouxe profetada dizendo que Deus ia punir, que vocês estão mexendo com o ungido do Senhor, que vocês estão mexendo com o servo do Senhor, que vocês estão cortando a energia do Senhor, do servo do Senhor, que vocês estão perseguindo o servo do Senhor, que isso não é certo. E aquele homem, começou a filmar, ele disse cada coisas absurdas. Não sofra como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outros, não. Não é esse sofrimento de ter uma vida errada, uma vida de mau testemunhos, que o apóstolo Pedro está falando aqui nesse texto, mas é o verdadeiro sofrimento, o sofrimento por causa da fé. O sofrimento legítimo. Se comporte como cristão, viva o cristianismo com dignidade, seja santo, santifique-se no Senhor, seja santo como o Senhor é, se comporte como crente em toda e qualquer situação, seja sal e luz. E se alguém te perseguir por causa da tua fé, Deus vai cuidar de você. Mas se for o sofrimento por conta da tua má conduta, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. O sofrimento que glorifica a Deus não é esse sofrimento por uma vida errada, não é esse sofrimento por uma vida desregada, não é um sofrimento por qualquer coisa, por qualquer motivo, mas é o sofrimento pela fé em Cristo, não é o sofrimento provocado pela conduta cristã. Então, se tiver que sofrer, sofra pela fé.
Claro que as doenças vêm, as dificuldades que também trazem sofrimento. Exercite a sua fé. Conte com a proteção de Deus, com a companhia do Senhor. Quinta lição que nós podemos encontrar nesse texto. Como lidar com o sofrimento? Reconhecer a soberania de Deus e praticar o bem. O versículo 19 de 1 de Pedro, capítulo 4, nós encontramos assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos lembrar nesse momento daquelas frases que tanto nós dizemos quando nós ouvimos no nosso dia a dia. As frases são ditas assim: Deus está no controle de tudo. Quando vemos e sabemos de uma pessoa que está sofrendo, nós usamos a expressão: Deus está no controle de tudo. Ou então usamos a outra frase: Deus está vendo tudo. Deus está no controle. Deus sabe de tudo. Pois é, estas frases nos levam a reconhecer simplesmente a soberania de Deus. Nos levam a reconhecer que Deus é soberano. E o que é soberania de Deus? A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, apresenta um Deus que é soberano. O que é soberano? Tem um escritor norte-americano, que é um escritor muito influente, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Seus livros são traduzidos para os principais idiomas. O nome dele é W. Pink. Ele diz que a soberania de Deus, uma citação do seu livro, soberania de Deus. O que queremos dizer com esta expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exercício dos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, todo-poderoso, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia. Negar a soberania de Deus é entrar em um caminho que, se for seguido até a sua conclusão lógica, leva ao ateísmo e leva ao inferno. Em uma só frase, nós podemos resumir esta definição. Soberania de Deus é que Ele é supremo, que Ele está acima de tudo e de todos e detém todo o poder. Deus é soberano. Por isso que nós dizemos as frases: Ele sabe de tudo, Ele está vendo tudo, Ele está no controle de tudo. Sendo assim, todo sofrimento só acontece com a permissão de Deus. Vamos voltar ao exemplo de Jó. Jó, de repente, vive uma vida totalmente confortável. Homem rico, um homem com 10 filhos, com a sua esposa, um homem bem influente na sociedade, um homem próspero em todos os sentidos. E aí, de repente, Deus permite que Satanás toque e tire os filhos de Jó, que tire a saúde, que tire os seus bens materiais. Jó, que vivia uma vida tão confortável, agora passa a padecer as mais diversas necessidades, debaixo da permissão de Deus. E Deus falou assim: toque até no seu corpo, nos seus bens e no seu corpo, mas não toque na tua alma. Isto é a soberania. Lutero, o reformador da igreja cristã, dizia que até o diabo faz a vontade de Deus. O diabo não existe dentro da soberania. Quando nós entendemos a soberania de Deus, quando nós lemos na Bíblia sobre a soberania de Deus, nós vamos até ver que não existe duas forças iguais brigando o tempo inteiro. Existe uma força que é totalmente superior, e o diabo, como dizia Lutero, o reformador, é como um cachorrinho. Ele só age até onde Deus permite.
Ele só vai onde Deus permite. E até a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o diabo será preso para todo sempre e lançado no inferno. Inclusive, Deus é tão soberano que às vezes eu uso simplesmente a pergunta: quem é o Senhor do inferno? Quem é o rei do inferno? E algumas pessoas que ainda não entenderam a soberania de Deus dizem: é o diabo, ele é o Senhor e é o rei do inferno. Não é. O Senhor do inferno é Deus. Deus estará reinando também no inferno com a sua ira, punindo o diabo. Inclusive até o diabo será punido. Ele não vai reinar nada no inferno. Ele vai levar pessoas, sim, ele vai influenciar pessoas e está influenciando. E os que rejeitaram a Cristo serão atormentados no inferno, não pelo diabo. O próprio diabo, segundo diz o livro de Apocalipse, também será atormentado pelo século dos séculos. Deus é o Senhor até do inferno, é o Senhor do céu, da terra, de todo o universo, inclusive do inferno. Ele está acima do diabo. A sua ira estará reinando no inferno, no sentido de punir as almas pecadoras que o rejeitaram. Deus está acima de tudo e de todos, e glória a Deus por esse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós não servimos um Deus fabricado, nós não servimos um Deus fraquinho. Inclusive, diante dessa pandemia, Deus está no controle. A pandemia só vai até onde Deus permitir. Você só vai perder a vida, tome todas as precauções, sim. Mas você só vai perder a vida se Deus permitir. Se Ele quiser lhe levar, Ele leva. Se Ele quiser me levar hoje, Ele leva. Eu sei que Ele já determinou o dia da minha partida e o dia da sua partida. Ele está no controle de toda e qualquer situação. Todo sofrimento, então, segundo esse texto, versículo 19, só acontece por conta da permissão de Deus que está no controle de toda e qualquer situação. Ainda continuamos no versículo 19. No sofrimento, Deus não abandona os seus. Olha só, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, Ele é soberano, Ele está no controle. Encomende a sua alma ao Criador. Deus está no controle. Esta palavra, encomendar, ela vem do sistema bancário. Significa depositar em confiança um determinado valor, uma joia, uma quantia. E aí, quando o apóstolo Pedro diz, encomende sua alma ao Criador, significa confie a sua alma, confie a sua vida, confie a sua família, confie tudo ao Senhor. Encomendar a sua alma ao Salvador é nesse sentido de depositar a nossa confiança no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É um dos hinos do cantor cristão que nós cantamos na igreja do Senhor. Porque estão firmados. E aí tem outro que nós cantamos que diz: eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, guardar a minha vida, guardar a minha alma até o dia final. Ah, Deus maravilhoso. Encomende sua alma ao Criador. Encomende sua alma ao Criador. Se Deus permitir que a morte chegue e nos chamar, quando nós encomendamos a nossa alma e a nossa vida a Ele, nós estamos seguros. Estou seguro. Cantamos também tantos hinos. Estou seguro no Senhor. A minha fé está firmada nele. E ainda baseado no versículo 19, melhor dizendo, nós podemos ver que nós devemos reconhecer a soberania de Deus e praticar o bem. Reconhecer a soberania de Deus, praticar o bem, mesmo diante do sofrimento que nós estamos passando. No sofrimento, nós devemos continuar praticando o bem, mesmo rejeitados, mesmo perseguidos por causa da fé, mesmo com a dor intensa, a ponto de nos levar às lágrimas, mesmo diante das lutas, das provações, nós devemos praticar o bem até com os nossos inimigos. E Jesus diz, olha, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu sei que nós vivemos num tempo muito egoísta, um tempo de tantas pessoas egoístas. Pessoas que quando alguém que está sofrendo, carregando um grande peso, chega, inclusive para alguns cristãos, dizendo que precisa de ajuda, ele às vezes não ajuda e diz, eu já tenho problemas demais comigo e com a minha família, eu não sei como vencer os meus problemas e eu vou te ajudar. Não é um ensinamento da Bíblia, esse ensinamento egoísta. Esse ensinamento egoísta é um ensinamento do diabo, porque
a palavra de Deus diz que mesmo sofrendo, nós devemos encomendar a nossa alma a Deus na prática do bem, ou seja, continuar praticando o bem, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, mesmo que a nossa dor seja intensa, nós devemos continuar clamando a Deus, orando não apenas por nós, mas pelas pessoas, e se alguém precisar da nossa ajuda, mesmo que nós estejamos passando por uma prova imensa, intensa que Deus permitiu, nós precisamos estender a mão, ajudar esta pessoa, cuidar das pessoas, porque este é o plano de Deus. Reconhecer a soberania de Deus na prática do bem. Ele está no controle de tudo e Ele nos dá a oportunidade. Basta nós olharmos uma coisa interessante. Se nós perguntarmos quem tem os seus problemas, as suas lutas, todos vão dizer que tem os seus problemas e as suas lutas. A diferença é o grau. Alguns têm dificuldades maiores e outros em dificuldades menores. Então, vamos ajudar aqueles que estão em dificuldades maiores, que precisam da nossa ajuda. Vamos praticar o bem com essas pessoas. Eu quero concluir, então, esta lição, dizendo que a vida cristã não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Em 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Quanto mais santo nós formos, mais lutas, mais dificuldades, mais problemas, mais provações, mais sofrimento nós vamos enfrentar. No sofrimento, segundo a conclusão, olhe para Jesus. Em Hebreus 12, 2 e 3 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olhe para Jesus. Se você olhar para os problemas, se você olhar para as lutas, se você olhar para as dificuldades, você vai fracassar. Se você olhar para aquilo que está te importunando, você vai fracassar. Olhe para Jesus. Jesus é maior do que a tua luta. Jesus é maior do que o teu problema. Jesus é maior do que a tua provação. Jesus é maior do que tudo, do que todas as dificuldades enfrentadas nesta vida. E aí, por último, no sofrimento, permaneça firme em Jesus. Atos 4, 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de lutas, através de tribulações, através de dificuldades, através dos mais diversos problemas que nós passamos nesta terra, nós vamos entrar no reino de Deus. Desde que nós permanecemos firmes. E, na verdade, quando nós estudamos o tema, ou a temática, a doutrina bíblica chamada a perseverança dos santos, nós vamos ver, meus queridos irmãos, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Na verdade, nós podemos compreender assim, de acordo com a teologia dos reformadores da igreja cristã, Lutero, Calvino e tantos outros. A Bíblia, a teologia bíblica, que diz que todos aqueles que são verdadeiramente salvos, escolhidos por Deus, independente das lutas e das dificuldades, eles sofrerão e podem sofrer os mais diversos males, eles permanecerão fiéis, permanecerão até o fim, salvos no Senhor, porque o Senhor concede a graça. Assim como para Paulo, quando orou 3 vezes, e o Senhor disse: eu não vou tirar essa dificuldade, esse sofrimento, mas a minha graça te basta. Aqueles que são eleitos, que são salvos em Cristo verdadeiramente, os que são verdadeiramente convertidos, eles recebem a graça do Senhor, porque eles buscam a graça do Senhor. E eles têm a fé fortalecida, e eles permanecem nos caminhos do Senhor, até o dia que ele for encontrar com o Senhor. Que Deus nos ajude, então, a lidar com o sofrimento da forma que nós podemos encontrar nesse texto de 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos orar, vamos orar. Deus querido, queremos te agradecer porque o Senhor permitiu que nós te adorássemos nesta noite. Nós aqui do nosso templo e as pessoas dos seus lares. Mas nós estamos unidos no mesmo propósito, na mesma fé. E queremos pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada cristã.
Fortaleça, Pai, cada vida que neste momento está orando conosco. Fortaleça a fé. Fortaleça espiritualmente. Retira todas as fraquezas e esteja ajudando na caminhada, Pai. Ajudando essas pessoas a vencerem. Ajudando essas pessoas nas suas dificuldades. Pedimos que o Senhor ajude a cada uma dessas pessoas a serem vitoriosas. E a própria palavra diz que com o Senhor e no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento e nós vemos que eles sofreram por serem servos do Senhor. Nós olhamos para Jesus e ele sofreu. Nós olhamos para os apóstolos e nós vemos que eles sofreram amargamente por terem uma fé no Senhor. Nós olhamos para os cristãos dos 3 primeiros séculos da era cristã e nós vemos que eles sofreram. E nós até queremos te agradecer porque o nosso sofrimento tem sido tão leve. O Senhor tem sido tão generoso. E nós oramos pelos irmãos que estão sofrendo em tantos lugares neste momento. Estão sendo perseguidos e presos por causa da fé. Tem misericórdia deles. E guarde a vida deles. Guarde a cada um de nós. Fortaleça a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.